Oi pessoal, eu sou a Ellen Maretti da equipe Multitécnicas. Esta aula nós vamos ensinar estas bolsas que nós fizemos no fio de malha Multitécnicas com a alça de lona, o fundo de EVA. São bem simples de serem executadas e eu vou dar todas as dicas a respeito de como fazê-las. Os materiais vocês encontram no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Você também pode comprar através do nosso WhatsApp no 11 98600 2010 e o kit dessa bolsa também estará disponível. Para a execução da peça, você vai precisar dos seguintes materiais: de 2 rolos do fio de malha Multitécnicas. Se você for trabalhar numa cor só, então a mesma cor, ou em 2 cores como nós fizemos nesta aqui, é nude e preta. O fundo de EVA, que será colocado na parte interna, 2 metros da alça de lona. Você precisa da agulha de 9 mm para execução do crochê, uma agulha de ponta redonda grossa, que é para esconder as pontinhas do fio de malha, e uma agulha de costura fina com a linha de costura combinando com o fio de malha, conforme a cor que você escolher, para pregar o botão de pressão que é colocado na parte central da peça, e também a cor de linha combinando com a cor da alça, onde nós fizemos o acabamento. Então, ela foi feito todo com a linha de costura e o fio de costura junto na alça da peça. A tesoura e a cola nós utilizamos em algumas partes na hora de fazer a alça e também para pregar o botão de pressão. Além disso, você vai precisar da cola quente para fixar o EVA, o fundo de EVA, na peça, na parte interna. A pega-mil para colar o EVA, ela não é indicada, ela não adere adequadamente. Então, é necessário a cola quente para que você faça o fundo de EVA. Então, vamos lá. Nós vamos começar pela base oval dela. Você trabalha uma correntinha de 10 pontos e os aumentos são feitos sempre nesta parte aqui das laterais. Você vai trabalhar para o fundo 1, 2, 3, 4 carreiras. Eu estou com uma cor aqui contrastante, logo vocês vão entender por quê, que esse já é um passo mais adiantado, mas para que vocês vejam que este fundo, ele é o que faz o tamanho final da peça. Então, caso vocês queiram uma bolsa menor, basta diminuir uma carreira aqui nas duas no final, então serão apenas 3 carreiras, que você vai ter uma peça menor no geral. Se você desejar uma peça maior, basta aumentar uma carreira. O único detalhe é o seguinte: se você desejar uma peça maior, 2 novelos, eles dão certinho para o tamanho desta peça que nós vamos apresentar. Se você desejar uma peça maior, aí você vai precisar de 2 novelos e meio, dependendo da cor escolhida, se forem 2 cores ou não, mas apenas para que vocês entendam que a base da peça é que dá o tamanho final da bolsa no geral. Então, trabalhando essas 10 correntinhas do centro e mais as carreiras por volta, sendo que em cada uma das pontas da correntinha de 10 pontos, você vai ter sempre aumentos regulares, ou seja, nós vamos ter 4 vezes 2 pontos no mesmo ponto de base, sendo que na primeira carreira nós vamos trabalhar 4 pontos em cada uma das pontas. Nós vamos fazer isso agora para que vocês entendam. Então, nós vamos fazer a correntinha de 10 pontos, você faz aquele ezinho inicial, pega o ponto aqui atrás. Não deixem essa primeira correntinha muito apertada, porque ela dificulta na hora de execução dos primeiros pontos. Então, serão 10 pontos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a próximo ponto, 7, 8, 9, 10. Quando você fizer a 10ª correntinha, você vai ter mais uma de subida e você vai introduzir a agulha exatamente na 10ª correntinha. Aqui serão 2 pontos iniciais e você vai trabalhar a correntinha até o final agora com ponto baixo. Então, serão 8 pontos baixos até você chegar nesta última correntinha. Cheguei no 8º ponto. Então, o que isso significa? Nós fizemos 2 aqui no início. Então, equivale como se fosse na primeira correntinha. A primeira, 8 pontos aqui nesta parte central. Agora, nós vamos fazer a ponta do outro lado da base. Aqui, você vai trabalhar, então, 4 pontos. 1, 2... 3 e o 4º ponto. Reparem que nessa parte eu já tenho
aquela ponta do início da correntinha. Automaticamente você vai trabalhando e escondendo esta ponta junto agora na segunda parte do ponto baixo. Você vai trabalhar o outro lado da correntinha da mesma maneira, fazendo os pontos baixos deste lado. E eu já vou escondendo aquela pontinha inicial. Então, aqui eu fiz 4 pontos na mesma correntinha, no mesmo ponto de base. E agora eu volto trabalhando 8 pontos baixos em cada uma das correntinhas, até chegar do outro lado, onde nós iniciamos a parte da base. Então, venho aqui, vou fazer mais um. Cheguei no 8º ponto dessa base. Eu digo 8º porque serão sempre 8 no centro, mais 4 deste lado e 4 deste lado. Então, vou fazer o último ponto aqui. Desculpa, eu fiz o 7º, então agora sim o 8º. Essa pontinha que ficou aqui, tá vendo que ela tá solta? Essa basta cortar, porque agora toda a ponta está escondida na parte interna. E agora sim, eu vou trabalhar mais 2 pontos nessa última correntinha. Então, finalizando os 4 pontos de cada uma das laterais. Fiz o quarto, aqui nós tínhamos 2, mais 2, então o 4º ponto está pronto. E agora você faz um ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo basta introduzir a agulha na correntinha inicial, puxar por dentro e você já tem o início. Agora você sobe com uma correntinha e você vai introduzir exatamente aonde é o início aqui nessa correntinha de subida, você trabalha 2 pontos de base, 2 pontos iniciais, que é o primeiro aumento da curvatura da base oval. E novamente 2 pontos no mesmo ponto de base. Ou seja, você trabalhou 4 aqui embaixo, agora você vai fazer novamente 2 e 2. Quando você trabalhar toda a volta, você vai vir novamente aqui trabalhar mais 2 e 2. Então, agora eu venho até o final e trabalho novamente mais 4 pontos aqui deste lado. Terminei a parte central e agora já cheguei aqui na ponta. Então, como que eu faço essa curvatura? 1, no mesmo ponto, 2... Novamente, venho aqui na correntinha, faço mais 2, 1, 2, novamente, 1. Serão sempre 4 aumentos em cada uma das curvaturas da base oval. E, de novo, 2 pontos. Ou seja, eu fiz 4 aumentos para formar esta curva. Aqui embaixo nós tínhamos feito 4 pontos e agora novamente 2, 2, 2 e 2. A próxima carreira nós vamos fazer a mesma coisa, só que você precisa enxergar sempre os 4 pontos dessa curvatura. Então, aqui eu tenho os 4 pontos. Serão 4 carreiras. Eu fiz a primeira, a segunda e a próxima a mesma coisa. Trabalhei a curvatura, fiz a parte do centro, vou fazer o finalzinho da carreira. Nós tínhamos feito 2 no início, agora eu vou fazer novamente 2 no final, ou seja, 2 aumentos. 2 no mesmo ponto de base, novamente 2 no mesmo ponto de base. Uma dica que eu quero dar para vocês, na hora de você fazer o ponto baixíssimo, cheguei no último ponto, faço o ponto baixíssimo para fechar a carreira. Você vai trabalhar uma correntinha de subida e o primeiro grupo de 2 pontos no mesmo ponto de base, você não vem para o próximo, você já faz neste mesmo que você fez a subida. Por que disso? Assim, você não deixa aquela subida, a junção das carreiras, ela vai ficar sempre retinha, ela vai ficar mais bonita. Por isso a importância de você começar sempre no mesmo ponto de base. E aqui é a mesma coisa, eu vou fazer 2 pontos aqui e 2 aqui. Quando eu fizer toda a volta, novamente, 2 e 2. Dessa forma, você tem toda a curvatura, lembrando que são as 4 carreiras, fazendo os aumentos regulares dessa forma. Agora eu vou trabalhar com outra cor, apenas para que vocês entendam como que é feita a subida das paredes da bolsa. Nós fizemos já as 4 carreiras com aqueles aumentos regulares, sendo 4 aumentos em cada curvatura. E agora, nós faremos a subida desta parte do final da base. Eu estou com outra cor, você vai estar com a mesma cor, ou se você desejar fazer a base de outra cor, tanto faz. Mas aqui eu faço uma correntinha de subida, desta forma. E agora, em todas as correntinhas que estão aqui da base, ao invés de você pegar por dentro, você vai pegar sempre a correntinha que está na parte de trás.
Então, você laça e faz o ponto baixo. Nesta carreira não existem aumentos. Você vai fazer toda a extensão da carreira apenas em ponto baixo, sem aumentar em nenhuma vez. Isso vai fazer com que a base, ela praticamente se feche para que você possa subir as paredes da bolsa. Então, é muito simples. Trabalho o ponto baixo desta forma, sempre pegando na correntinha do lado, na parte de trás da correntinha. Então, esta parte aqui será o fundo da bolsa para baixo. E esta parte de cima, isso aqui é o lado avesso da peça. E esta lateral, ela automaticamente começa a dobrar e vai subir a parede da bolsa para as duas laterais. Eu fiz em outra cor, porque algumas pessoas em outros vídeos reclamaram que na mesma cor fica um pouco mais difícil de enxergar este detalhe. Fazendo em outra cor, vocês vão poder reparar o seguinte: se forma uma espécie de cordão justamente aonde vai se formar esta lateral. Eu vou pegar agora, aqui já está pronta, olha só. Este cordãozinho que vai formar é porque nós pegamos na correntinha da parte de trás e esta é a correntinha que ficou para fora. Aqui nós temos o avesso da peça e aqui o lado direito. Eu, inclusive, já vou mostrar agora para vocês como nós vamos ter a parte da base do EVA. O EVA, ele vai ficar exatamente desta forma, encaixado nesta base. Então, reparem que a bolsa ela vai ficar bem firme, justamente porque nós temos um EVA certinho do mesmo tamanho. Ele é um EVA um pouco mais durinho, ele não é muito mole, então por isso que você tem esta parte aqui da bolsa. Mas eu não colo o EVA neste momento pelo seguinte, ele vai ficar um pouco, não fica tão confortável para fazer o crochê. Eu deixo para colar no final, quando a peça já está praticamente pronta. Então, aqui eu deixei esta parte desta forma para que vocês vissem exatamente esta diferença. Agora, nós vamos começar a fazer efetivamente o ponto fantasia desta peça. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou desmanchar aqui o último ponto, só para que vocês vejam. Eu dei toda a volta, formando este ponto baixo aqui. Já emendei outro fio de outra cor, eu colo o fio, eu não dou nó. Então, com a cola Pega Mil, que nós utilizamos para fazer esta emenda, eu faço o corte, colo, então fica praticamente uma emenda imperceptível. Agora sim, nós vamos fazer o início do ponto fantasia. Como que funciona isso? Você vai trabalhar duas correntinhas de subida. Esse ponto é muito simples de ser feito, você laça, como se fosse para o ponto alto, introduz. Agora, eu vou trabalhar sempre da mesma maneira que nós fizemos na base, aonde nós subimos com as correntinhas e você introduz a agulha. Agora, ao invés de você laçar, o ponto alto nós faríamos laçando e puxando por dentro. Você não laça neste momento, você passa esta laçada por dentro e agora sim finalizo o ponto alto. Eu laço, introduzo a agulha e puxo. Conforme eu puxei, eu passo por dentro e agora finalizo o ponto alto. Laço, introduzo. Esta parte que eu lacei, eu vou passar por dentro e finalizo. Laço, introduzo. Puxem um pouco, deixando essa laçada um pouco mais folgada, para que aí vocês possam passar facilmente por dentro do ponto de base. Vou fazer mais uma vez. Laço. Passo por dentro. Reparem que meu dedo polegar, ele ajuda na hora de segurar este ponto. Isso é uma dica importante. A hora que você laçar, introduzir. Olha só, você segura aqui, aperta o ponto para trás e passa por dentro. Isso facilita bastante a execução e você acaba trabalhando bem mais rápido o crochê. E este é o efeito final do ponto. Então, você sempre vai ter esses gominhos aqui na parte da frente. Então, toda a carreira é feita dessa forma, até você chegar na finalização que eu quero explicar o fechamento da carreira. Trabalhei toda a primeira carreira, cheguei no último ponto e aqui aquele primeiro ponto que nós fizemos. Então, lembre-se que nós subimos com a correntinha e trabalhamos no mesmo ponto de base. Por que eu estou mostrando isso? Se você trabalhar no mesmo ponto, a hora que nós fecharmos o ponto baixíssimo nesse momento, que aqui é o fechamento da carreira, eu venho aqui e fecho com ponto baixíssimo. Agora nós vamos subir a carreira
trabalho 2 correntinhas de subida e novamente laço, introduzo exatamente na subida. Então, exatamente no mesmo ponto de base, fazendo o mesmo ponto fantasia. Por que eu quis mostrar desta forma? A subida vai ficar sempre reta. Se você pega sempre no próximo, ela vai ficando em diagonal e no final da peça, a divisão da bolsa está no meio da peça, ela fica esquisita. Então, é importante que vocês sempre façam dessa forma. O último ponto, pega o ponto baixíssimo e o primeiro ponto é sempre onde você subiu com as 2 correntinhas. Então, aqui eu continuo normalmente, o próximo ponto é a laçada e agora fica mais fácil ainda. Você puxa e trabalha o ponto fantasia da mesma maneira. Se você for trabalhar em 2 cores, você vai trabalhar a primeira parte da base, eu fiz na bolsa preta e nude, esta parte aqui foram 6 carreiras deste ponto fantasia e eu troquei de cor e trabalhei mais 6 carreiras no nude. Caso você trabalhe na mesma cor, então será sempre a mesma cor até o final. Agora eu vou mostrar a parte da abertura para as alças e a finalização da parte superior. Aqui eu tenho uma peça já semi-pronta, onde nós vamos mostrar a abertura para as alças. No total, eu trabalhei na parte, considerando aquela primeira carreira de pontos baixos e até o ponto fantasia, no total serão 13 carreiras. Só que você vai fazer a abertura para a finalização da peça, desculpa, para a introdução das alças, na 10ª carreira. Então, eu até já troquei de cor aqui para que fique mais fácil. Com o fio colorido ou com alfinetes de segurança ou mesmo os marcadores de carreiras, você precisa fazer o seguinte. Você vai dividir a peça, colocar ela dobrada em cima de uma mesa e vai contar exatamente o mesmo número de pontos de um lado e de outro para que ela fique centralizada. Então, no caso aqui eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a mesma coisa desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei os alfinetes na carreira de baixo para saber exatamente aonde eu deveria fazer a abertura para as alças. Então, aqui eu vou fazer para que vocês vejam como que é feita esta abertura. Você vai trabalhar o ponto fantasia normalmente. Eu tenho aqui já a marcação da onde nós vamos fazer o ponto, a abertura para a alça. Agora, eu estou exatamente na marcação. Então, aonde eu tenho a marcação, eu vou trabalhar 2 correntinhas, vou pular esta abertura e faço no próximo ponto, o ponto fantasia normalmente. Então, eu tenho esta abertura. E aqui eu mantenho a marcação. A próxima carreira, nós vamos fazer apenas um ponto aqui neste centro e trabalhar o ponto fantasia por toda a volta, da mesma maneira como nós já fizemos em toda a peça circular. Então, você vem trabalhando, faz essa abertura aqui do mesmo jeito nesta lateral e já faz a finalização fechando a carreira. Depois dessa carreira, serão mais 2 e a gente faz o acabamento da parte superior. Agora, eu já trabalhei uma carreira na parte de cima da abertura, eu vou fazer apenas um pontinho aqui para vocês verem como é simples. Eu faço um ponto fantasia naquele espaço onde ficaram as 2 correntinhas e já venho com o próximo ponto. Não é aqui, você vai introduzir no próximo. Se você fizer ele dentro desta argolinha, você aumenta um ponto, então tomem cuidado com isso. O ponto é apenas no intervalo, onde ficou aquele buraco. E você trabalha até o final da carreira, mais uma carreira acima dessa. Então, lembrem-se que vai ficar da seguinte forma, você vai trabalhar 12 carreiras no ponto fantasia e mais uma no ponto baixo, totalizando 13. Aqui eu faço mais uma carreira nessa parte superior, eu vou terminar aqui mais uma. E aí, você já vai fazer o acabamento da borda da bolsa, do fechamento. Eu vou fazer só aqui até o final, para que vocês vejam como que nós vamos fazer esse fechamento. Então, a última carreira. Aqui eu estou na penúltima. Você vai fazer mais uma além desta. Eu não vou fazer mais uma porque vocês já viram como que é feito o fechamento, então não há necessidade. Lembre-se que o final a gente pega aqui o ponto baixíssimo e fecha. Agora, o acabamento desta parte superior você vai fazer da seguinte forma. Uma correntinha, introduz a agulha aqui na borda, no último ponto, e faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Correntinha,
ponto baixíssimo. E assim sucessivamente por toda a extensão. Não deixem esse ponto muito solto, porque senão ele não fica bonitinho assim. Ele tem que realmente reforçar a borda da bolsa e fazer o acabamento final. Se você deixar o ponto muito solto, ele vai alargar essa parte superior. Caso o seu ponto seja muito solto, utilize uma agulha menor, que ele vai ficar mais bonito e mais bem acabado. Trabalha por toda a extensão, termina com ponto baixíssimo e finalizou a peça. Agora eu vou explicar a colocação das alças e o segredo para que este buraco não fique alargado com o peso da peça. Depois que você terminar o acabamento da parte superior, lembre-se que aqui, essa parte de cima do buraco você tem mais 2 carreiras e o acabamento. Então, o buraco, você tem que lembrar do seguinte, aqui nós temos uma parte de crochê, a alça vai ficar aqui, eu vou mostrar como que é feita a colocação da alça, eu vou explicar isso mais em detalhes, mas só para vocês verem, a alça vai ficar desta forma. Lembrem-se que a bolsa, nós vamos colocar peso, carteira, vários objetos pessoais dentro da peça. Se você tiver muito peso, o que vai acontecer? Isso aqui, ele vai alargar este buraco e vai ficar feio. Então, como que eu resolvi esse problema? Você vai pegar uma agulha, aquela agulha de ponta redonda, grossa, que nós falamos no início. Eu vou fazer com um fio bem contrastante, mas no seu caso, você vai usar, lógico, a cor que você utilizou na parte da peça. Eu estou com essa cor aqui para que fique mais fácil de enxergar. Então, você vem aqui por dentro. Você vai fazer um reforço dessa parte do buraco, passando o próprio fio de malha desta forma. Eu deixo esta ponta aqui um pouquinho maior, eu venho em todos os pontos, delicadamente, cuidado para que vocês não repuxem essa parte, porque senão o buraco fica feio. Então, você passa por dentro de cada um dos pontos que estão aqui, desta forma. Como você vai estar com a mesma cor, ele praticamente desaparece. Eu estou fazendo com outra cor para que fique mais fácil de enxergar. Então, você vai fazendo este trabalho e aqui você vai reforçar o buraco e ele vai travar, ele não vai abrir mais com o peso da peça. Então, ó, reparem que eu vou fechar bem, inclusive ele vai ficar um buraco menor do que o que você vai deixar para passar a alça, mas a alça passa tranquilamente, porque a lona não é dura e ela fica fácil de passar. Então, você vem aqui, reforça mais um pouco. Se você quiser fazer esse trabalho 2 vezes, deixa com um fio maior, pode fazer, se você achar que vai ter bastante peso. Por exemplo, se for uma peça, uma bolsa de praia, onde você carrega vários objetos, se for uma coisa pesada, reforce mais ainda este buraco. Com as 2 pontas aqui desta parte inicial, o que eu fiz? Eu dei 2 nozinhos bem apertados. E esses nós é o que vão travar efetivamente essa parte aqui. E agora, basta você colocar novamente a pontinha aqui na agulha e passar por dentro da trama do crochê, escondendo esta ponta. Então, essa é uma dica para que você para que não fique feio depois de pronto, e aqui é a mesma coisa, você vai passar para lá, porque senão vai ficar feio com o peso da peça. Na primeira, segunda usada, você já vai ter um buraco enorme, e aqui você consegue travar a abertura da peça. Essa é a primeira dica. Agora nós vamos fazer a execução da alça e eu vou explicar como que nós fizemos para passar aqui por dentro. Agora eu vou explicar como que eu fiz a alça. Você vai ter 2 metros de alça, eu fiz 1 metro para cada uma das alças. Então, aqui nós vamos cortar exatamente no meio. Esta ponta, esta alça, ela é feita de um material que ele desfia. Então, obrigatoriamente, você precisa passar isso aqui numa vela, no fogo, para que você sele este material e ele não fique desfiando desta forma. Então, isso é necessário. Cortou, automaticamente você passa isso aqui numa vela, no fogo, para que ele derreta os fiozinhos e fique selado. Então, você separa aqui uma das alças, eu vou fazer deste lado. Se você quiser ajudar com a cola pega-mil, você pode fazer isso, mas a cola, ela não segura, ela é só para ajudar mesmo nessa parte. Então, você põe um pinguinho de cola aqui nesta dobra, porque nós vamos dobrar, costurar e daí passar por dentro da alça. Eu já coloquei aqui na agulha de costura um fio duplo. O fio duplo é para que fique mais reforçado. E aí, você vai costurar por dentro. Vou primeiro passar a pontinha aqui.
Isso aqui é um trabalho muito simples, só precisa ter um pouquinho de cuidado para que você tenha um acabamento mais bem feito. Então, aqui você vai costurar nesta lateral, com pontinhos invisíveis. Você fecha esta lateral aqui da ponta da alça, costurando bem. Por que eu fiz a alça também um pouquinho mais bem reforçada? Porque você precisa lembrar que a bolsa, ela serve para carregar peso. Então, quanto mais reforçada você tiver esta alça, mais segurança você tem de ter uma peça perfeita. Ainda mais se você for vender a bolsa, é bom que ela esteja sempre muito bem acabada, para que a pessoa tenha um produto sempre permanentemente bem feito. Então, você vai passando aqui. Eu estou fazendo com pontos um pouquinho maiores, mas eu fiz na minha peça com pontos bem pequenininhos, então eu sugiro que você faça o mesmo. Esses pontos como se fosse um pespontado de agulha de costura mesmo, então você passa por dentro. Eu estou trabalhando com um fio da mesma cor da alça. Então, você faz esse trabalho nas duas partes e na ponta aqui, fechando a lateral. Fiz a costura dos dois lados, passei a costura nessa parte superior e mantive, eu coloquei um fio um pouquinho mais comprido para que eu possa fazer a costura de todos os lados e voltar aqui para a parte superior. Por quê? Agora, você vai fazer o seguinte, você vai passar aqui por dentro. Vou pegar novamente. Primeiro você faz o seguinte, você primeiro passa a agulha aqui, porque você vai precisar deixar o fio para fora. Introduz, olha só, aqui nós temos a costura, então você vai introduzir a costura pro lado de baixo e trazer para esta parte. Então, aonde nós fizemos aquela dobra, você vai deixar exatamente aqui, logo após a peça. Lembre-se que para mim aqui falta uma carreira, então na peça que nós fizemos, eu vou mostrar para vocês na peça pronta. Na peça que nós fizemos, eu tenho aqui duas carreiras e mais o acabamento. Então, esta parte está desta forma aqui. Eu fiz aquela dobra e você tem uma parte um pouquinho maior na hora de fazer essa parte da alça. Como eu estou mostrando apenas no passo a passo, a minha alça está um pouquinho, essa área está um pouco menor. Então, a de vocês, ela vai ficar mais ou menos assim. Você pode deixar apenas aqui? Pode, mas eu acho que esta área muito pequena ocorre aquilo que eu falei para vocês de não ter sustentação para a alça, por isso que eu deixei com duas carreiras, mas se você desejar deixar com menos, não tem problema. Então, você vai calcular ali a altura e agora não tem segredo, você vai costurar da mesma maneira que nós fizemos a costura desta lateral, com agulha fininha, você vem aqui por dentro, passando agora de um lado para o outro, como se fosse também o pespontado. Você pode ir e voltar mais de uma vez, para que fique bem rente, bem junto à costura e firme, para que você não tenha perigo de esta alça descosturar conforme o uso. Volto a falar, se você vai vender, procure fazer um acabamento bem perfeito, para que a cliente fique satisfeita e compre mais peças, justamente por um acabamento muito perfeito. Então, aqui não tem segredo, você vai costurar dos dois lados, a mesma coisa você vai fazer deste lado. Lembrem-se que você precisa deixar a alça sempre no mesmo lado. Aqui você vai dobrar e costurar, passar por dentro e fazer a mesma coisa. Então, você vai ter a alça desta maneira. Coloca as duas alças dos dois lados. Terminado de colocar a alça, você já pode colocar o fundo de EVA. Eu ainda não fiz o acabamento da alça, mas o fundo você vai ter o lado liso e o lado com ranhuras. Então, você vai passar a cola quente nesta parte. A bolsa, ela é bastante macia, então o que eu fiz para colocar a cola e não ter perigo de passar cola sem querer na parte interna? Aqui eu ainda não fiz o acabamento das pontinhas, então você vai esconder estas pontinhas. Passando a cola, você vai encaixar aqui dentro da peça, puxando. Eu sugiro que você deixe a cola quente é muito rápida, mas deixe um peso aqui dentro, para que fique bem firme e o fundo com EVA também fique mais perfeito. Então, terminou de colocar o fundo, a alça vai estar pronta. Agora eu vou explicar como que nós fizemos o fecho e finalizou a peça. Agora eu vou explicar para vocês como que eu coloquei o botão de pressão na parte da bolsa. Eu desenvolvi esse jeito, eu não sei se já existe, se alguém já fez, mas eu achei que ficou bacana. O que você vai precisar? Os botões de pressão, 2 pedaços do
fio de malha na cor que você fez a bolsa, então para que fique mais discreto. E esse pedaço ele precisa ser um pouquinho maior, aqui tem aproximadamente 7, 8 centímetros, eu vou dobrar desta forma aqui. Então, por que agora a gente vai precisar da cola? Você vai passar a cola no tecido. Não precisa ser uma quantidade muito grande, mas o suficiente para que o tecido fique colado. Aí eu venho aqui, dobro. Aqui você tem que tomar um certo cuidado para que ele fique bem perfeito, um pedaço em cima do outro. Aperta. A pega-mel é bem rápida para secagem, mas aqui é importante que fique bem coladinho. Por que eu não tô fazendo só com um pedaço? Porque o fio de malha ele é delicado, ele é fino, ele não é o suficiente para suportar o peso do botão de pressão. Então aqui eu vou esperar secar um pouquinho, mas já é mais ou menos isso que você vai precisar. 2 pedaços da mesma forma. E o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o botão de pressão neste tecido, formando então a base dessa chapinha que nós temos no botão de pressão. Para marcar aonde você vai introduzir, você precisa... Eu apertei aqui, coloquei... Vou dobrar no meio. Então, eu vejo mais ou menos, eu vou apertar novamente porque não deu para enxergar. Aqui você pode riscar com a caneta. Eu não risquei porque eu achei que dá para enxergar sem riscar. Então, aonde ficou a marquinha, eu dobro na parte do centro. O corte tem que ser pequenininho para que não tenha perigo de abrir demais o tecido. E aí, novamente, aqui eu coloco a outra lateral, só para marcar. E aí, de novo, dobro. E corto aonde eu vou introduzir. Isso aqui é apenas para que você tenha a base do botão. Ele vai ser costurado na peça, formando então um fecho onde você vai ter ele fixo na sua peça. Então, eu introduzi aqui, as 2 perninhas ficam para trás, agora basta colocar a chapinha. Depois que você colocou a chapinha aqui, com a ajuda do alicate, você vai abrir esta lingueta. Para que ela fique bem firme, o que eu fiz? Eu virei aqui o fio de malha para proteger. Fecho essa lateral aqui. E aqui é a mesma coisa. Viro. Ponho o fio de malha aqui para que ele proteja o fecho. Aperto. E pronto. Já tenho o acabamento aqui. Então, esta parte você vai fazer a mesma coisa com os 2 lados do fecho, né? Então, aqui eu tenho os 2 lados, eu deixei um pouquinho maior que o outro, mas porque eu quero mostrar para vocês o seguinte. Aqui, eu já coloquei em um dos lados o meu fecho. Vou pegar o outro aqui. Agora que vem o segredo. Um deles eu já centralizei, costurei aqui e já fixei. Como que eu vou fazer o outro lado para que fique certinho? Eu vou encaixar aqui, porque ele tem o ímã, né? O botão imantado tem esse ímã, então eu deixo ele já encaixado. Venho com a cola pega-mil. Passo a cola aqui no fio de malha. Não adianta passar no metal, porque no metal a cola não fixa. Pode até passar, mas não vai fazer diferença nenhuma. Passei a cola. Agora, com cuidado, eu vou encaixar a bolsa uma em cima da outra, pressionar bem. Aqui você precisa esperar pelo menos uns 2 ou 3 minutos. Pressionando. Aqui é importante que você aguarde um pouco, para que a cola, a hora que você abrir a bolsa, não descolhe o fecho. Passados os 3 minutos, aí você vem aqui com cuidado, abre. A cola, ela não é suficiente para você segurar o botão. A força do ímã é maior do que a cola consegue segurar. Então, aqui já está fixo o botão. Com a linha de costura, agora você vem aqui e vai costurar com pequenos pontinhos o fio de malha, com a mesma cor da linha, claro.
E aqui também não vai ter nenhum segredo, você vai fazer com pequenos pontos, prendendo bem essa parte, para que fique fixo, e a pessoa, a hora que ela abrir a bolsa, nem o botão e nem esse pedacinho do fio de malha venha junto na abertura. Então aqui não tem segredo nenhum, você vai costurar toda a volta deste fio de malha. Eu já fiz a costura aqui, eu deixei ele um pouquinho maior, eu sugiro que vocês deixem esse quadradinho menor, tá vendo aqui? Eu deixei um pouquinho maior. Fica mais delicado e fica firme, ele não vai se mexer aqui. Não deixem só com a cola, porque a cola, ela cola muito bem, porém a força do ímã é maior, ele vai descolar. Então a cola, ela serve para fixar no local certo. Então aqui eu vou ter a peça fechada certinho no local onde o botão tem que ficar. Terminou de costurar, sua peça está pronta, acabada. Eu não coloquei forro porque eu achei que foi o suficiente. O ponto ele está fechadinho, apenas com o fundo de EVA lá na parte do fundo da bolsa. Aqui nós finalizamos a peça, espero que vocês tenham gostado. Para aquisição dos nossos fios de malha, agulhas, até mesmo a cola pega-mil e o kit da bolsa, que também estará disponível no nosso site, você pode entrar no www.multitecnicas.com.br e também através do nosso WhatsApp, no 11 98600 2010.